Hoje temos uma transmissão para todos os países da Europa para celebrar o Dia Europeu da Música Antiga. E no início, porque vão estar a ver toda a Europa, eu vou dizer algumas palavras em inglês, apresentar a primeira música que vamos ouvir, que é de um compositor português chamado Pedro Avondano, e depois, quando essa primeira música acabar, eu vou novamente falar uma vez ainda em inglês para dizer às pessoas que estamos aqui com as escolas de música num ensaio aberto e que, portanto, vamos falar em português, porque a maior parte delas vai poder ouvir a música e apreciar a música, mas não vai perceber aquilo que estamos a conversar. Nós vamos conhecer os instrumentos da orquestra, vamos cantar um pouco, fazendo também nós parte da orquestra, e vamos ouvir algumas músicas que eu penso que a maior parte de vocês conhece e que gosta muito. E eu desejo a todos um bom ensaio. Dentro de momentos vai começar essa transmissão e eu só vos disse isso porque poderão estranhar que eu ao princípio falo em inglês, mas depois vou voltar à nossa língua e vamos então fazer este concerto com a orquestra. Hoje a orquestra é dirigida pelo seu concertino e o Daniel e vamos ouvir música de Avondano, Pachelbel, Vivaldi, Bach e Albinoni. Eu desejo a todos um ótimo ensaio e até já. Good morning, welcome to Casa da Música in Porto. As members of REMA, we are playing our part in the celebration of the European Day of Early Music with an open rehearsal for schools with Orchestra Barroca Casa da Música. The leader is you, Daniel. The first piece we are going to listen is by Portuguese composer Pedro Avondano, Sinfonia in F major.
Symphony in F Major by Pedro Avondano. From this point on, I'll be explaining about the rehearsal and the repertoire, naturally in Portuguese, to the children attending the rehearsal today. The music is by Ravel, Vivaldi, Bach and Alpinoni. Bom dia a todos. Hoje celebramos pela primeira vez na Europa o Dia Europeu da Música Antiga. Poderão se perguntar o que é a música antiga? Ora, é toda aquela música escrita até ao período barroco. Grosso modo estamos a falar até meados do século XVIII, cerca de 1750, e toda a música escrita antes desse período nós designamos por este nome de música antiga. Ora, uma das grandes conquistas deste período, do período barroco, foi a orquestra. E a orquestra, conforme conhecemos hoje, ou ao início um pouco diferente, a orquestra barroca, que, ao contrário dos consortes que existiam anteriormente e que apenas tinham instrumentos da mesma família, juntam instrumentos de famílias diferentes. Vamos começar por conhecer esses instrumentos e eu vou passar a palavra à violinista Reyes Galhardo, que nos vai falar do violino barroco. Olá, bom dia a todos. Vou tentar então explicar um bocadinho as diferenças entre o violino moderno. Também vamos incluir as violas de arco no grupo, porque as mudanças foram as mesmas para todos. Portanto, todos já sabem o que é um violino, não é? Violino, ok. E podem perguntar, mas porquê que mudou assim tanto o violino ou os instrumentos? Vocês sabem que antigamente as pessoas levavam assim uns vestidos muito grandes, com umas perucas, e foram mudando este tipo de roupas, não é? Ao longo do tempo. Os instrumentos também foram mudando ao longo do tempo, foram se adaptando às necessidades dos compositores ou da música. Bem, no violino, que diferenças temos assim grandes com o violino moderno? O braço, que é esta parte aqui, é mais curta, um bocadinho mais curta. Depois temos o ponto do violino, também um pouco mais curto. Mas depois, se vocês olham para todos os seus violinos, vão ver que alguns são um bocadinho mais compridos, outros mais curtos. Isto é porque quanto mais antigo, mais curto era, depois aquilo foi ficando mais comprido, maior, desculpem. E pronto, cada um de nós temos uma medida. O cavalete é outra diferença no instrumento, é mais plano. E depois temos aqui o estandarte, também um pouco diferente, não sei se todos conseguem ver bem. Os que tocam um instrumento de corda sabem que temos aqui uns esticadores nos instrumentos modernos, não é? Sim? Nos instrumentos antigos não tínhamos esticadores. É tudo na cravelha, exatamente. Outra grande diferença é que tocamos com cordas de tripa. Tripa, pois é, cordas de tripa, não utilizamos cordas de metal como hoje em dia. As cordas de tripa são mais flexíveis e têm um som diferente, mais doce, mais suave que a corda de metal. Está entendido? Depois, falta-nos aqui o quê? Queixeira. Não havia queixeira, não existia queixeira. Isso é muito depois. E também não temos almofada. Embora às vezes as pessoas utilizam, porque realmente é um bocado mais confortável, não é? Aqui a madeira é um bocado dura, portanto, por que não? Já estamos nos tempos modernos. Mas pronto, estas diferenças são assim do violino. Depois temos o arco, exatamente. Tenho aqui um arco moderno, que, a ver se vocês conseguem perceber o que é que se passa aqui com os arcos. Os arcos também, há muitos arcos até o moderno. Nós utilizamos normalmente um de transição, porque senão teríamos que ter um arco quase para cada compositor. Quase. E, enfim, não dá. O arco barroco, podem ver aqui, não sei se conseguem ver bem. A curva é assim. Conseguem ver? Sim.
O arco moderno, não. Pois não? Não. Agora, essa é uma diferença grande. Depois, é muito mais leve. O arco barroco é muito mais leve. Também porque para este tipo de cordas, depois o arco moderno torna-se um bocado pesado. Tem uma ponta. Conseguem ver a ponta? Tão bonita? É, não é? Pronto, e também temos menos crinas. Sim? Está entendido um pouco o que é um violino antigo? Sim? Então vou tocar aqui um pequeno excerto de uma peça, já que estamos aqui também a celebrar o aniversário de Bach, não é? Vou tocar um excerto pequenino. Na orquestra, se tivéssemos apenas estes instrumentos de cordas, tínhamos naturalmente uma orquestra de cordas, mas, como eu vos disse, uma das conquistas do período barroco foi a junção de instrumentos de várias famílias. E quem nos vai falar de como é que os instrumentos de sopro, as madeiras, se juntaram à orquestra é o Pedro Castro. Bom, muito bom dia a todos. Eu vinha contar-vos um bocadinho a história aqui do oboé. Eu, em vez de estar a explicar as diferenças, eu gostava de contar-vos, fiz aqui uma pequena fábula para terem uma ideia de como é que ele surgiu. E então, é assim, era uma vez um rei, já agora, vocês são um bocadinho mais crescidos com o que eu estava à espera. Este rei era o Luís XIV, e era o Rei Sol, chamado Rei Sol. E, na verdade, ele tinha mesmo a mania das grandezas e pediu aos seus músicos para criarem a maior e mais luxuosa orquestra do mundo, para poder brilhantar os serões de ópera e de balé no seu palácio. Ele também gostava muito de dançar. O seu músico principal que organizou a sua orquestra chamava-se Jean-Baptiste Lully. Nesse tempo, havia apenas pequenos grupos de instrumentistas e ele quis reunir todas as famílias de instrumentos num grande grupo. Quem tocava os instrumentos de sopro eram os músicos da banda militar e foi estes músicos e construtores que Lully disse: preciso de instrumentos de sopro na minha grande orquestra, mas os que vocês tocam atualmente são muito antiquados e têm um som muito bruto. Se conseguirem inventar um instrumento mais refinado e que consiga tocar em conjunto com a família das cordas, tenho um emprego muito bem pago para vos oferecer e já não terão mais de tocar à chuva e ao frio. Depois de estragarem muita madeira e de muitos anos de experiências, eles inventaram este instrumento. Foram ter com o Lully e tocaram algo assim. Acham? O que é que acham que o rei lhes disse? Bom, então é assim. Ele disse: bom, não está mal, está bonito, mas falta aí qualquer coisa. Eu só gosto de estar um bocadinho sozinho. E, na verdade, eu queria uma família completa para se juntar à família das cordas. Os músicos voltaram à oficina, começaram a construir os parentes mais graves e maiores. Então estragaram ainda mais madeira, porque os instrumentos eram maiores, e o resultado foi o seguinte: eu para isso tenho que chamar o pessoal. Zé, Andréia, bora lá!
Falta-nos agora conhecer uma secção muito particular e importante da orquestra barroca e que já não faz parte das orquestras modernas. É a secção do baixo contínuo. E eu digo que é muito interessante porque esta secção já reúne nela própria instrumentos de diferentes famílias. Quem nos vai apresentar o baixo contínuo é o Fernando Miguel Jaloto. Olá, bom dia. Eu vou ficar por aqui, por perto do cravo, do violoncelo, do contrabaixo e do fagote, que são realmente os instrumentos do baixo contínuo. Porquê é que se chama assim, baixo contínuo? Bem, é o baixo porque são os instrumentos graves da orquestra e que são os que tocam a linha mais grave de toda a música. Os violinos, os oboés tocam as linhas agudas e nós tocamos sempre, sempre, sempre o baixo da música. E depois é contínuo porque normalmente nós nunca nos calamos. Nós tocamos do princípio até ao fim das obras. Lá pelo meio, às vezes a gente deixa alguns solos para eles, mas normalmente estamos sempre a tocar. Por isso é que somos o baixo contínuo. E é assim, o baixo contínuo tem funções muito diferentes na orquestra e somos realmente muito, muito importantes. Nós até devíamos ser nós a ganhar mais dinheiro. Porque é assim, nós temos que acompanhar os solos deles e quando eles começam a tocar mais depressa, ou começam a tocar mais devagar, ou tocam mais forte, ou tocam mais piano, nós temos sempre, 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 sempre que estar prontos, muito atentos para os acompanhar a fazer essas coisas todas. Então é assim, nós aqui nesta orquestra, os instrumentos que temos de baixo contínuo, e que eu vos vou apresentar, é o cravo, é o violoncelo, o contrabaixo e o fagote. Mas podia haver muitos outros instrumentos. As harpas, por exemplo, o órgão, ou até uma família de instrumentos que vocês não conhecem muito bem, que são os alaúdes. Até às vezes a guitarra pode fazer o baixo contínuo também. Então é assim, os instrumentos, vocês têm o violoncelo, e o violoncelo pertence à família do violino. Aquelas diferenças todas que a Reis falou ao bocado, das cordas de tripa, por exemplo, também se aplicam ao violoncelo. E vocês também veem que, tal como no violino vocês já não têm a queixeira nem a almofada, no violoncelo barroco normalmente também não tinham o espigão, que é aquela coisa em metal comprida, que é para ajudar. Vocês veem que o Filipe tem o violoncelo apenas apoiado nas pernas. Mas vocês depois veem que a Vanessa já tem um espigão em madeira. Porque ao longo dos tempos, os violoncelistas são um bocadinho preguiçosos. Eles começaram a pôr um espigão, que é para não se cansarem muito. Vamos pedir ao Filipe só para tocar umas notas no violoncelo. Bonito, não é? O violoncelo barroco tem realmente também um som mais doce, mais suave, que joga melhor também com o violino barroco, e na altura também tinha muitas vezes também muitos solos, mas na orquestra normalmente realmente fazia também só o baixo. Depois lá atrás temos o contrabaixo. O contrabaixo é assim um instrumento quase da família do violino e do violoncelo, mas realmente tem algumas diferenças, porque vinha de uma outra instrumento que se chamava a viola da gamba. Mas este instrumento agora, o contrabaixo que temos na orquestra, é qualquer coisa assim no meio. O contrabaixo toca a mesma coisa que o violoncelo, nas orquestras barrocas, só que uma oitava abaixo. Ou seja, o violoncelo toca esta nota e o contrabaixo toca esta nota. Muito mais grave. Mas também tem as cordas de tripa e o arco e tudo, também tem aquelas diferenças que ao bocado a Reis explicou tão bem. Vamos ouvir? Ninguém consegue tocar tão grave como o contrabaixo. E finalmente temos ainda o fagote, que vocês já ouviram, não é? Porque é um instrumento de sopro que pertence à família dos oboés e que muitas vezes na orquestra barroca toca solos com os oboés. Mas muitas outras vezes pertence ao baixo contínuo e ajuda-nos então a fazer um baixo mais forte para acompanhar o resto da orquestra. Vamos ouvir o fagote? Então, finalmente temos o cravo. O cravo é um instrumento que vocês, entretanto, já vão conhecendo, mas aqui há uns anos ninguém sabia muito bem o que era isto. Achavam sempre que era um piano pequenino. Mas é assim, o cravo não tem muito a ver com o piano, porque
Sabem que no piano há uns martelos que batem nas cordas e aqui no cravo, olhem, é isto. É um plectrozinho que é feito com pena, com um pedacinho de uma pena de um pássaro e é isto que, ao tocar na corda, faz o som do cravo. O cravo na orquestra normalmente tem esta posição assim central porque ajuda a orquestra em duas coisas muito importantes. Uma, ajuda-os a estarem afinados, porque o cravo é sempre uma referência boa para ouvirem, para estarem bem afinadinhos. E a outra coisa importante é estarem todos juntos, porque o cravo às vezes parece quase um instrumento um bocadinho de percussão. Marca bem o tempo e ajuda toda a gente a estar junta. O cravo na orquestra, para além de tocar a mesma linha, a mesma parte que o violoncelo, contrabaixo e fagote, ainda acrescenta a harmonia. Faz acordes em cima daquele baixo que vocês ouviram. Por exemplo, e pronto, é isto baixo contínuo. A melhor forma de vermos se todos entenderam bem esta secção do baixo contínuo e esta formação da orquestra é juntarmos nós à secção do baixo contínuo. E já ouviram esta linha com que nos explicaram? É bem conhecida de todos, porque ela faz parte de uma música muito conhecida do período barroco, o Cânon de Pachelbel. Ora, o que vos vou pedir, e vamos todos fazer, é para ouvir esta linha mais uma ou duas vezes. Ela vai se repetir sempre e nós vamos fazer uma coisa, utilizar o instrumento com que todos nós nascemos, que é a voz, e vamos cantar a secção do baixo contínuo, juntamos-nos nós à orquestra e depois os violinos vão fazer um cânon. Ora, um cânon é uma mesma melodia que os músicos começam em momentos diferentes, seguindo atrás do que começou à frente, naturalmente, e repetindo em looping esta melodia. Ora, vamos ouvir então o baixo contínuo para nos juntarmos nós a cantar. Vamos lá experimentar?
Estão todos de parabéns, acho que entenderam bem. Eu quero fazer parte da orquestra na secção do baixo contínuo. Acho que foi mesmo um sucesso. Ora, vamos falar ainda de outras obras. A próxima é muito, muito, muito conhecida. É das músicas mais conhecidas do mundo e tem a ver também com o dia de hoje. E, aliás, uma das razões, porque também foi escolhido este dia como o Dia Europeu da Música Antiga, é que hoje celebra-se a primavera. E nós vamos agora ouvir o primeiro andamento da Primavera de Vivaldi. Ora, eu queria vos dizer uma coisa. A orquestra, quando se formou e começou a ter estas famílias de instrumentos, não foi ao princípio para tocar esta música pura, fora de qualquer outro contexto, para se ouvir apenas música. Ela surgiu no contexto do acompanhamento de música de dança, nas peças teatrais e também na ópera. E o que é que têm em comum o teatro e a ópera? Eles contam-nos histórias. Ora, o que é que acontece? Essas histórias, às vezes, passaram também para músicas. E o exemplo que temos aqui, que também é uma das conquistas do período barroco, é a capacidade da música nos contar uma história. Chama-se normalmente a isto música programática. Ora, as 4 estações de Vivaldi é um dos primeiros exemplos desta música programática, porque tem por base sonetos. Cada estação do ano tem por base um soneto que se atribui a Vivaldi, sendo que não há certeza absoluta se os sonetos terão sido escritos por ele ou não. Ora, eu vou dar apenas 4 exemplos, que a orquestra vos vai exemplificar, que ilustram este poema dedicado à primavera, este soneto. E então, a primeira frase diz assim: festejando, chega a primavera. Saúdam-na as aves com alegre canto. Parecia mesmo o trinar dos passarinhos. Depois chega assim: e as fontes, com a suave brisa, correm em doce murmúrio. Lá vai a corrente de água no riacho. Ora, a certa altura, na primavera, o tempo é um pouco inconstante e vejam o que diz o nosso soneto. Uma tempestade cobre o céu com negro manto. Relâmpagos e trovões são eleitos a anunciá-la. Conseguem facilmente imaginar esta trovoada com relâmpagos de luz. Ora, depois vem novamente, depois da tempestade, vem novamente a bonança e vão ouvir os passarinhos de novo a cantar e, enfim, toda esta celebração da primavera com a música de Vivaldi.
21 de março de 1685, precisamente há 328 anos. Sabem o que é que aconteceu nesse dia? Nasceu Johann Sebastian Bach. É também outra das razões porque foi este escolhido o dia para celebrar a música antiga, porque Bach é a grande figura do período barroco, o seu compositor mais influente. Digamos que dominou toda a produção musical dessa primeira metade do século XVIII. Para celebrarmos o seu aniversário, vamos ouvir uma área da Suite número 3 de Bach, com a Orquestra Barroca.
Estamos quase a chegar ao fim do nosso ensaio e eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Celebra-se, já vos tenho dito, hoje, o Dia Europeu da Música Antiga, mas não é daqueles dias que a gente põe no mapa uma vez por ano para se lembrar, porque ouviram estas músicas e elas fazem mesmo parte das nossas vidas. Nós ouvimos-las muitas vezes ao longo das nossas vidas e é extraordinário, têm sido escritas já há tantos séculos. Tanta coisa mudou no mundo durante este tempo e a música continua a mesma e com a mesma capacidade de nos tornar mais alegres ou mais tristes, de nos comover, enfim, de transmitir emoções. Esta música escrita há tantos séculos, a música antiga que continua a fazer parte das nossas vidas diariamente. Uma das conquistas da música antiga e do período barroco foi também um estilo que nós chamamos o estilo concertante, e vamos agora ouvir um concerto. Ora, a característica que temos aqui é que temos instrumentos solistas. Eles vão se deslocar aqui para a frente e vão fazer um confronto com a orquestra, na origem dessa palavra, concertare. E então vamos ter este diálogo entre dois instrumentos solistas, que vão ser os dois oboés, e vamos ouvir o terceiro andamento do Concerto di Sol de Albinoni. Deixo-vos com a Orquestra Barroca Casa da Música e desejo a todos um resto de dia muito feliz com a música antiga. Obrigado a todos.